live. O nosso desejo é que Deus esteja falando tanto aos nossos corações como aos corações de vocês que estarão ouvindo essa live. Convido a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de João. Capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do 26 ao 30. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos pegar do 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai de verdade, a tua igreja está diante da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir os teus ensinamentos. Queremos, Pai, estar submissos àquilo que tu tens para nós nessa noite. Que o Senhor fale a cada um dos nossos corações e traga o teu alerta, a tua exortação e a tua consolação em nossos corações através da tua palavra. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vivemos tempos muito difíceis. Coisas bizarras, absurdas, têm acontecido no mundo em geral, colocações, posicionamentos que nem sequer se nomeavam há poucos anos atrás, têm sido colocado em pauta, têm sido considerado. E também não tem sido diferente no âmbito do reino de Deus. Não tem sido diferente. Muitas colocações absurdas, incompatíveis, totalmente estranhas àquilo que o verdadeiro evangelho tem especificado para os corações daqueles que têm crido de fato e de verdade. E a coisa tem sido tão estranha que muitas colocações, muitas orientações que não estão nem de perto diante daquilo que Deus quer da nossa vida, como pessoas que têm evidenciado crer nesse Deus maravilhoso, nesse Deus bendito, têm trazido atitudes, muitas vezes contrárias, fora da realidade daquilo que Deus quer que nós vivamos neste mundo. Por causa desse evangelho diluído, desse evangelho água com açúcar, muitas pessoas não têm chegado a um entendimento real da realidade da palavra de Deus para poder crer de fato e de verdade nesse evangelho. E a própria palavra de Deus em 2 Coríntios 13, versículo 5, nos exorta a estarmos nos examinando, olhando para nós mesmos, verificando se de fato a nossa fé é consistente, se nós cremos de fato ou não no nosso Senhor Jesus Cristo, se nós somos realmente filhos dele, como a palavra de Deus requer que nós sejamos. Olhem aqui. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não conheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Está aqui. A palavra de Deus nos exorta a estarmos
eu e esse microfone. Aí estamos nos examinando a nós mesmos. Você se considera uma verdadeira ovelha? Você tem convicção de que você é uma verdadeira ovelha? Jesus, nesse texto, ele coloca algumas características de uma verdadeira ovelha que nós precisamos estar olhando e analisando, nos autoanalisando, se nós realmente temos sido ovelhas diante daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Então, a primeira característica que nós vemos aqui, na vida de uma verdadeira ovelha apresentada pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, é que uma verdadeira ovelha, em meio a tantas vozes, reconhece a voz do seu Senhor. Vou repetir. Uma verdadeira ovelha, em meio a tantas vozes, reconhece a voz do seu Senhor. Para nós reconhecermos uma voz no meio da multidão, nós precisamos ter muita intimidade com aquela voz. A Rosali, ela não precisa me ver para saber que eu estou chegando. Eu chego em casa, não é nem pelo carro, eu converso alguma coisa lá fora, ela deve falar para a Francine, olha, o Zé Carlos está chegando aí. Isso acontece com todos. Por que ela reconhece tão facilmente a minha voz? Pela intimidade que nós temos. Por estarmos sempre andando juntos, por estarmos caminhando juntos. Uma mãe, por exemplo, como é que reconhece a mãe de um filho? Às vezes tem 6, 7 filhos lá. Sabe os filhos que estão chegando, reconhece a voz de cada um, reconhece os trejeitos e assim por diante. Tem intimidade. Tem pessoas que você olha assim de longe, você sabe que a pessoa está vindo lá. Pelo jeito de andar, de caminhar. Então, em relação à palavra santa de Deus, a verdadeira ovelha, ela, para reconhecer a voz do seu Senhor em meio de tantas vozes que têm sido colocadas por aí, elas sabem discernir, porque elas conhecem essa palavra, elas têm intimidade com essa palavra, elas não se omitem no aprendizado dessa palavra, elas se aprofundam no conhecimento dessa palavra. Como o Salmo 1 diz, que o homem feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos, nessa época em que nós estamos vivendo, ter um discernimento muito grande das vozes que estão sendo colocadas na internet. Esses dias aí, se não me engano, foi o Frank, me mandou um link, e nesse link tinha sei lá se é pastor, ou seja lá que for um pregador, ele estava dizendo que Jesus, enquanto ele esteve aqui nesse mundo, ele não era Deus, ele era homem, porque se não fosse assim, a tentação lá no deserto foi uma fraude. Olha o que essas pessoas têm colocado por aí. E eles colocam com tanta intrepidez, com tanta convicção, que se você não tem convicção daquilo que você tem aprendido, daquilo que você tem crido, se você não tem procurado ter intimidade com a voz dos céus, que é especificada através da palavra de Deus, é muito provável que você vai começar a ouvir coisas que são estranhas àquilo que Deus quer que nós realmente entendamos. Agora, vamos pensar nisso aí. Será que Jesus era só homem quando esteve aqui? Como é que nós fazemos quando lá no barquinho ele estava lá deitado, dormindo? Homem. Descansando, ele precisava do descanso. O físico dele precisava de descanso. Mas quando houve aquela tempestade, e os apóstolos foram lá acordá-lo, porque eles estavam com medo, obviamente, de toda aquela situação que estava acontecendo, Jesus se levantou e foi lá na proa, eu faço confusão, sempre faço confusão com isso aí, e ele simplesmente, o que ele fez? Cala, emudece, ele ordenou.
e simplesmente a natureza obedeceu a ele. Se isso aí não for Deus, eu não sei quem é Deus. Quando ele estava lá, aquela mulher tocou nas suas vestes, e Jesus falou, alguém me tocou, e os apóstolos, como sempre, dando as varadas na água dele, mas tanta gente te tocando aqui, o senhor pergunta quem te tocou? E ele fala uma palavra que me chama muita atenção. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Se isso aí não é ser Deus enquanto ele estava aqui, então nós podemos dizer que ele era 100% Deus e 100% homem. Agora, quero chamar a atenção de vocês. Se uma pessoa não tem esse tipo de discernimento, não foi ensinada segundo a orientação da palavra de Deus, quando ela ouve uma bobagem dessa, o que acontece? Vai acreditar. O que tem sido atacado aí, tem pessoas às vezes até se desequilibrando, em termos de dízimo, é uma coisa quando mexeu com o dinheiro, é um problema muito sensível para o homem em si. Porque o homem batalha dia a dia atrás do dinheiro. E geralmente a tendência do ser humano é depender do dinheiro, e não depender do Deus que está por cima de todas as coisas, inclusive do dinheiro. Então, quantas colocações têm sido feitas aí sobre a questão do dízimo, que o dízimo não é mais para agora, que o dízimo foi lá para a velha aliança, que não tem nada a ver. Se você não tem um aprendizado claro, específico da palavra de Deus, e às vezes tem, e você fica ouvindo vozes que não são as vozes da palavra de Deus, aí começa um grande ponto de interrogação. Será que você creu de fato? Porque Jesus está dizendo aqui que uma verdadeira ovelha não dá ouvidos a vozes estranhas. Ele não ouve colocações, ele é insensível a colocações que são contrárias à vontade do seu Senhor. Vamos abrir aqui em João mesmo, virando a página, capítulo 10, de 1 a 5. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. A ovelha, ela tem muita sensibilidade a colocações que vêm da palavra de Deus para a vida dele. Nós vivemos uma época de muita confusão, muitas vozes estranhas, muito fogo estranho sendo colocado por aí. Se você não é uma ovelha verdadeira, apegada à palavra de Deus, é muito provável você ser orientado por outras vozes que não sejam a voz dos céus. Eu nunca me esqueço na internet, eu já compartilhei isso aqui. É impressionante como é que Jesus usava os exemplos da natureza de uma maneira específica e muito clara. Na internet eu vi, o pessoal estava lá, as ovelhas lá no campo, isso literalmente, as ovelhas do campo, não sei que lugar aqui, e chega uma pessoa que não era pastor daquelas ovelhas e chamou, elas nem levantaram a cabeça, continuaram pastando. Veio uma segunda pessoa que não era pastor daquelas ovelhas, chamou, elas nem levantaram a cabeça, nem deram ouvidos. Quando veio o pastor, que era o pastor delas, e chamou, é impressionante, na mesma hora elas levantaram a cabeça. Deixaram de pastar e vieram em direção ao pastor. A verdadeira ovelha de Deus, ela tem sensibilidade às vozes que vêm dos céus. Aqueles pregadores que realmente são chamados por Deus, que estão aí na internet, expondo a verdadeira palavra de Deus.
clara e límpida. E mesmo que essa palavra exorte a sua vida, ele tem prazer naquela exortação. Ele tem amor por aquela palavra que vem ao seu coração. Ele se queda diante dela. Ele ama essa palavra. Você tem tido essa sensibilidade? Ou qualquer coisinha que você ouve lá, você já dá uma desestruturada? Tem algum pino batendo errado aí no seu relacionamento com Deus. Segunda característica de uma ovelha verdadeira exposta pelo próprio Senhor Jesus. São conhecidas pelo seu Senhor. Está aqui no versículo 28, no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Quer dizer, ovelha verdadeira, ela é conhecida pelo seu Senhor. Elas têm um testemunho em si. Esse testemunho é a presença do Espírito Santo nessa vida, na vida delas. Esse Espírito Santo na vida delas que faz com que Deus olhe para ela e saiba que ela é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Esse é um testemunho vivo. Ele tem um espírito notável. Esse Espírito Santo maravilhoso, bendito, que nos quebranta interiormente, que tira aquele coração de pedra, aquele coração insensível, aquele coração totalmente ríspido na sua maneira de agir antes de conhecer a Deus. Não é assim? Quanta rispidez você já não teve na sua vida para com pessoas que são chegadas a você? Quantas palavras grosseiras, quantas palavras doloridas, quantas palavras grossas. Quando nós não conhecemos a Deus, é assim que a coisa tem que ser. Aliás, é assim que a coisa é, o melhor dizendo. Mas quando nós temos esse Espírito em nós, é inaceitável que a nossa vida continue nessa perspectiva. Tem família que se você chegar lá e gritar, pega cavalo, sai todo mundo relinchando, dando coice. É uma grossura com todo mundo. Aquelas palavras que não são próprias de uma verdadeira ovelha. Crente tem que ser bom. Eu estava assistindo ontem um filme evangélico na casa do Caio. Foi um filme abençoado. Aconselho, manda o link para que o pessoal veja também, se possível. Um senhor, ele começou a evangelizar uns meninos e tinha um outro senhor do outro lado, que ele chegava para o menino e falava, vai lá cortar grama, eu pago para você. Ele pagava para cortar grama. Ele estava pagando para o outro cortar grama desse homem do outro lado lá. Resmunguento, chato, né, o homem. E a coisa foi até que esse senhor veio a morrer. E quando o menino estava dizendo para a mãe dele que esse senhor que tinha morrido, um homem de Deus, tinha pagado para ele cortar grama desse outro homem, a mãe começou a chorar. Ela começou a chorar e de emoção. Porque ela virou para o filho e falou, sabe como é que a mulher desse senhor morreu? Foi culpa daquele homem que estava do outro lado lá. Ele dirigindo bêbado, bateu no carro e matou a mulher dele. Que testemunho. Testemunho real. E foi uma história verídica, pelo que nós vimos. Um coração sempre aberto. Um coração que ama aquele que faz mal. Essa é a atitude de uma verdadeira ovelha. Ovelha não fica brigando a cada curva do caminho, com coisas que não acontecem do jeito que ela quer, com coisas que desagradam, e tem aquelas pessoas que ficam dando um rabo de arraia, nada dá certo, não é desse jeito. A ovelha verdadeira, por ela ter esse Espírito Santo dentro do coração, uma das coisas que vai ser gritante na vida dessa ovelha é uma pessoa sensível
uma pessoa amorosa, uma pessoa que ama aqueles que não a amam, uma pessoa que busca o bem daqueles que não amam. Nós vemos isso na vida de Davi. Davi estava sendo perseguido de morte. Deus colocou 2 vezes o seu perseguidor em suas mãos. Na visão humana, ele tinha tudo para acabar com aquele problema ali, o maior problema da vida dele. Mas ele seguiu pelo testemunho do Espírito que estava no coração dele. Porque a palavra de Deus diz, quando ele foi lá, cortou a orla do manto de Saul, quando ele estava dentro da caverna, o que aconteceu? O discernimento do Espírito bateu-lhe o coração e ele não fez o que ele foi aconselhado a fazer pelos seus próprios soldados. E saindo ainda chamou ele de rei meu Senhor. Lembra no estudo sobre autoridade? Que tem uma colocação muito importante, Deus não está interessado na fonte de pressão. Deus está interessado na sua reação diante da fonte de pressão. É assim que nós devemos viver, como ovelhas perante esse mundo. Você tem vivido assim? Ou você é aquela pessoa briguenta, aquela pessoa que vive dando rabo de arraia, perdão da palavra aí, qualquer coisa. Eu me lembro de uma pessoa que estava chegando, não interessa qual, tá? Graças a Deus, aí que você vê a mudança na vida de uma pessoa, ela estava fazendo coisa e a coisa não dava certo, ela já quebrava tudo. É assim que nós somos, sem ter esse espírito. Mas com esse espírito dentro do nosso coração, nós não podemos ter esse tipo de reação. Testemunho diante dos céus. Nós temos um testemunho. Um testemunho que é evidenciado por esse espírito notável que vive dentro de nós. Nós somos guiados por ele. Nós somos dirigidos por ele. Nós somos quebrantados por ele. Nós somos constrangidos por ele a querer o querer de Deus sobre nossas vidas. E Deus reconhece. Deus conhece aqueles que são dele. Ele fala, eu conheço os que são meus. Está aqui. Terceira característica de uma verdadeira ovelha. Elas o seguem. Eu as conheço, elas me seguem. Em outras palavras, obedecem. Como tem sido mal compreendida essa questão de ser ovelha. Já passei por alguns pastorados. Muitas vezes eu me sentia pastoreando cabrito. Eu não tinha muitas vezes seguidores. Eu tinha críticos. Já viu aquele cabo de guerra que você puxa de um lado, a pessoa puxa para o outro? É o que diz a palavra de Deus lá na carta aos Hebreus, que diz lá, sede submissos aos vossos guias, porque velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que não façam isso gemendo, e sim com alegria. Muitas vezes eu gemi, está aí a Rosali que é testemunha disso. Por quê? Eu não tinha ovelhas, eu tinha ovelhas. Não tem coisa mais abençoada do que pastorear a ovelha. Você chega na ovelha, ele vai falar assim, olha, isso assim, assim, está certo, pastor, é isso mesmo. É dessa vontade, é assim que é a vontade de Deus. Gostoso ouvir isso. Agora, a coisa mais difícil é quando você chega àquela resistência, aquele negócio, aquelas desculpas, aquele espírito de proteção própria. Quer dizer, a pessoa está centrada em si mesma. Ela não está interessada na vontade de Deus, ela está interessada na sua própria vontade, no seu próprio querer. É a mesma coisa que sentar em cima do cavalo brabo. Ele vai jogar você no chão. Não tem como. Agora, uma ovelha, inclusive, literalmente, já vi na internet, muitas vezes vocês devem ter visto,
O pastor vai na frente e elas seguem. Tem pessoas que, se estivessem num campo de batalha com um capitão lá comandando a tropa dele, o capitão fala assim, deita! Ele começa lá, por que tem que deitar? Qual o objetivo de deitar? Eu não estou com vontade de deitar agora. O que ia acontecer com ele? Ele vai... Tem pessoas que são assim. Deita na marra e cai de vez. Não, ele tem que saber por que não, por que a coisa é assim, por que a coisa é daquele jeito, leva balaço. Cai duro e cai de vez. Então, ovelha obedece. Ovelha segue. É óbvio, eu não estou aqui, sabe? Acabei de dizer lá, ovelha conhece a voz do seu pastor. Ele vai ouvir aquilo que vem da palavra de Deus. É aquilo que eu vivo colocando, enfatizando, batendo nessa tecla para vocês. Eu, como pastor sobre a vida de vocês, eu tenho autoridade até o ponto que eu estou submisso a essa palavra. Eu deixei de ser submisso a essa palavra, não me ouço, porque aí eu venho com voz estranha. Voz estranha não é a voz dos céus. Mas graças a Deus que, pela misericórdia de Deus sobre a minha vida, já faz tanto tempo que eu pastorei, isso não vai acontecer. Jamais. Sabe por quê? Porque eu, como ovelha também do meu Senhor, eu amo essa palavra. Como ovelha, eu me submeto a essa palavra. Como ovelha, eu tenho prazer de me submeter a essa palavra. Vocês aprendem no discipulado, submissão à autoridade. Se vocês não têm submetido à autoridade, pino batendo errado. Vocês aprendem que deve ter um coração perdoador e vocês ficam enrolando, não perdoam, pino batendo errado. Porque a ovelha tem prazer em perdoar. Tem um coração aberto, é o coração liberto pelo Espírito Santo de Deus. Ele perdoa e busca o perdão. Você aprendeu que se você vê um irmão seu agindo de maneira que não agrada a Deus, o que você tem que fazer? Você tem que conversar com ele. Se você deixa passar, você não está sendo ovelha, você está sendo ovelha. Ovelha dos céus, ela tem zelo pelas coisas dos céus. Ela vai exortar em amor, como manda as Escrituras, não com espírito de eu sou melhor, não. É o que diz a palavra de Deus. Vai lá, chega lá com espírito de temor e tremor e guarda-se a si mesmo para que você também não faça a mesma coisa. Você não é melhor do que ela. Hoje, ela, amanhã pode ser você. Mas nós temos que estar nos exortando às boas obras, exortando a um caminhar real com Deus, porque você não deixa de ser igreja. Se você não faz isso, você não está sendo aquela ovelha que segue, que obedece. Você aprende que a sua linguinha tem que ser guardada, e você fica lá metendo pau nesse, metendo pau naquele, pino batendo errado. Tem irmãos aqui que foram exortar uma determinada pessoa, e essa pessoa usou exortar não, foram lá tentar ganhar a pessoa, pelo que eu estou entendendo, dada a situação dela, e ela começou a falar tanto mal do outra pessoa que esse pessoal ficou oprimido. E falou, olha, vamos parar por aí, eu não vim aqui para ouvir, eu vim aqui para te ajudar. Mas se você continuar nesse caminhar aí, nós estamos fora. Nós não podemos não falar e também não ser o quê? Coniventes com aquele tipo de coisa. O que vocês aprenderam quando alguém chega para você e começa a falar de uma terceira pessoa? Como é que você tem que falar? Vamos lembrar o discipulado aí.
Não estou ouvindo, cadê? O que você tem que falar com aquela pessoa? É isso aí. Você já conversou com a pessoa sobre esse assunto? Não é comigo que você tem que conversar, você tem que conversar com ela. Acho que eu vou voltar para o outro. Você aprende que você tem que devolver aquilo que é de Deus. E você não é criterioso nesse aspecto. Você é ovelha? Pior ainda é quando a pessoa continua na prática da coisa. A pessoa prática, o que é prática? Prática significa que não é ovelha. Você tem que praticar a palavra de Deus, não o contrário, viver na prática do pecado. Não cai a ficha que cada princípio que você quebra, que você não age à altura daquele princípio, você está pecando contra Deus, é pecado contra Deus. Você não tem tido temor de Deus. Quando você não tem sido criterioso em seguir os preceitos da palavra. Não é seguir o pastor, é seguir os preceitos que foram colocados da palavra de Deus. Você ter aquele carinho, aquela disposição de fazer o que Deus manda você fazer. Não existe ovelha rebelde. Não existe. Ovelha, o que ela faz? Ela segue. Quarta característica de uma verdadeira ovelha. Verifique aí se vocês realmente estão andando no centro da... Vocês são ovelhas, têm sido ovelhas de fato. Um bom momento para nós verificarmos isso. Quarta característica. Elas têm garantia de salvação. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna. Não tem coisa mais abençoada. Não tem coisa mais abençoada do que ter esse amém do céu sobre as nossas vidas. De estarmos seguros de que se Jesus vier hoje, nós subimos com ele. Se eu partir por outro meio, pela morte, eu sei que eu vou me encontrar com ele. Aquela segurança de que eu posso viver 90 anos aqui neste mundo, ou 95, ou tem gente que chega até 100 anos. Mas esses 100 anos eu vou estar seguro de que jamais em tempo algum eu vou ser deixado de lado pelo Deus que eu criei de fato, de verdade. É uma segurança abençoada. Eu sempre tenho enfatizado e colocado a salvação no seu escopo geral, ela veio dos céus. Ela foi programada pelos céus, ela foi realizada pelos céus. E o que muita gente não entende, que o permanecer nessa salvação também depende dos céus. Quando você crê, você tem. A palavra de Deus, Jesus enfatizou muito isso, João 5,24. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Que bênção nós estarmos livres daquele juízo final. Nós não conheceremos esse juízo. E quem estiver diante desse juízo vai ser automaticamente condenado por não ter crido na palavra de Deus. Tem pregadores aí que eu até respeito dizendo que nós vamos, tanto os que creram como os que não creram, vão estar diante do trono do juízo. Mas Jesus é muito claro em dizer que quem creu, ele está livre do juízo. Eu vi um pregador usando uma colocação de Jesus no Evangelho,
que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a perdição e vergonha eterna. Mas esse texto está dizendo que vão estar os dois juntos lá? Não tem como, porque isso contraria o resto que a palavra de Deus me coloca. O Filho de Deus, ele aguarda o arrebatamento. E o dia que esse arrebatamento acontecer, seria bom se acontecesse na nossa geração. Que gozo será encontrar com o Senhor, ter um corpo perfeito e poder adorá-lo perfeitamente. E ter uma mente sã 100% e poder começar a conhecer muito mais profundamente do que eu tenho conhecido a respeito dele. Não tem coisa mais abençoada do que você andar nesse mundo e você estar pronto para a eternidade. Uma ovelha tem essa garantia. Está aqui. É o nosso Senhor que está dizendo isso. Quinta característica. Elas estão seguras nas mãos do bom pastor. Versículos 28 a 31. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Elas estão seguras nas mãos de Deus. Aquele dia que você creu, aquele dia que você abriu seu coração, você recebeu o Espírito Santo. E muita gente não tem noção. Quanto mais cedo você tiver essa noção, mais tranquilo, mais em paz, você vai viver neste mundo. A partir dali, a sua vida não é mais sua. A sua vida é dele. Aquilo que a mim me concerne, diz lá, Provérbios, aquele que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, levará a bom termo. Qualquer coisa que aconteça conosco, seja para bem, seja para mal, Deus está estritamente no controle dos céus. Nós temos testemunhos a dar. Muitas vezes o crente fica preocupado com isso, preocupado com aquilo, por quê? Porque não tem a noção de que ele tem essa segurança nas mãos daquele que diz que trabalha para aquele que nele espera. E trabalha mesmo. Quantos testemunhos eu já não dei, já vi pessoas darem testemunhos a respeito disso, Deus trabalhando. Deus nos cerca com seu santo amor. Deus nos protege. Deus nos guarda. Esta é uma realidade na vida daquele que creu. Entenda uma coisa, não existe acaso. Quando o nosso meio de sustento, quando não esfria muito, principalmente aqui em Jacutinga, as coisas não começam a andar como não convém, qual é a tendência? O coração começar a ficar? Era para ficar apertado? Era para ficar apertado? De jeito nenhum. Quando as coisas não caminham, o que você tem que fazer? Orar e descansar. Sabendo que a sua vida, embora você esteja andando num caminho apertado, um caminho estreito, esse caminho está totalmente controlado por aquele que controla o universo e está controlando a sua vida. É gostoso se sentir assim, quando você tem essa consciência real dessa ação de Deus na sua vida. Você entrou no descanso de Deus, que diz a carta aos Hebreus, de fato, de verdade. O andar no descanso de Deus não tem coisa mais abençoada. Essa semana mesmo estava compartilhando, havia a possibilidade da Francine ser operada. E pelo
andar da carruagem, aparentemente, parecia que as coisas iam caminhar para esse rumo. E no meu coração, eu não queria que as coisas caminhassem para esse rumo. O que eu fiz? Eu fui falar com o meu Senhor, falei, Senhor, dá uma saída, pedi para a igreja estar orando, porque a bênção de você ter uma igreja é que você pode contar com ela também. Nos grupos de oração, eu pedi para um orar, pedi para outro orar, e eu estava lá diante do médico e ele viu os exames, os últimos exames dela, e ele falou que se tivesse para grau 5, que ela estava no grau 4, se tivesse para grau 5, ela teria que ser operada. Que tinha descido para grau 3, que ia continuar. Que coisa abençoada. Né? Você ter descanso nesse Deus maravilhoso, depender dele, orar, clamar, colocar as coisas, andar debaixo da direção dele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Como é difícil entrar isso na sua cabeça, né? E o mais ele o fará. Não é mais com você. Quando eu falo, tempos atrás, baseado nisso, teve uma pessoa, que não interessa nome, por favor, que chegou no nosso meio, parente de alguém que está aqui, inclusive. Eu cheguei para ele e falei, como eu falo para todos, falo para os jovens, não fica preocupado com quem você vai casar, com quem você vai deixar de casar, não fica correndo atrás disso. É bom orar? Bom orar. É o que você deve fazer, orar. Coloque Deus como centro de sua vida. Então eu falei para o indivíduo, falei, olha, você não precisa correr atrás de namorada, Deus vai cuidar, você não precisa, esquece, coloca Deus como centro de sua vida e o resto Deus vai cuidar no momento certo, na hora certa, Ele prometeu cuidar de cada uma das nossas necessidades. Você falar para a ovelha coisa da zebra, diz que saiu falando aí que eu não permito que ninguém namore aqui na igreja. Quer dizer, uma visão totalmente pífia, totalmente fora da realidade, daquilo que é a característica de uma verdadeira ovelha nas mãos do seu Senhor. A minha vida, ela está escondida em Cristo, ó Deus. Está debaixo do amém dos céus. Não tem coisa mais abençoada do que viver debaixo do amém dos céus. Ter a proteção dele, ser protegido por ele. Se aquele que segura esse universo imenso nas suas próprias mãos não vai cuidar de uma pessoa. Eu sempre falo para minha esposa, não sou eu que cuido de você. Embora eu trabalhe, ela tem o privilégio de ficar em casa, como a grande parte das mulheres não tem hoje, né? Tem que sair para trabalhar junto com o marido. Ela tem tido o privilégio de ficar em casa, de ter o trabalho da casa, que seria o ideal que a palavra de Deus coloca, para que as coisas caminhem bem. Mas eu sempre digo para ela, não sou eu que cuido de você. Quem cuida de nós é o nosso Deus. Ninguém é insubstituível neste mundo. Ninguém é insubstituível. Deus sempre vai cuidar. Ele vai sempre ter uma saída para aqueles que são dele. Sempre Ele dá uma saída. E saídas abençoadas. E eu não canso de, eu sempre tenho compartilhado aqui, eu não canso de, às vezes estou lá no meu sofá, falando comigo mesmo, com meus botões, e eu fico analisando ações de Deus na minha vida, eu não canso de dizer para Ele, Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Como Tu és bom. Como Tu és maravilhosamente bom. Cuidar de uma pessoa que nem perfeita é. Muitas vezes falha contigo. Muitas vezes erra. E o Senhor é fiel. Como é a característica própria dele, imutável. Ele não muda. Aquele que não muda é aquele que cuida de nós. É uma bênção muito grande sentir-se protegido pelos céus, como a palavra de Deus o coloca e como é uma realidade na vida daquele que tem crido de fato e de verdade.
Você é uma ovelha? Depois do que você ouviu isso, hoje você pode dizer que você é uma ovelha? Primeira característica de uma ovelha. Uma verdadeira ovelha, em meio a tantas vozes, reconhece a voz do seu Senhor. Segunda característica, são conhecidas pelo seu Senhor. Elas têm um sinal que as identifica, um testemunho vivo. Terceira característica, elas o seguem, são obedientes à voz daquele que é o seu pastor. Quarta característica, elas têm garantia de salvação. Jamais perecerão. Quinta característica, elas estão seguras nas mãos do bom pastor. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa noite você possa ter olhado para a sua vida e dito: muito obrigado, Pai, eu sou tua ovelha. Pelas características que o Senhor mesmo tem colocado, eu reconheço que eu sou uma ovelha tua. Se acontecer o contrário, seja humilde o bastante de chegar diante de Deus e falar: Pai, eu preciso de ser tua ovelha. Tem misericórdia da minha vida. Abra o meu coração para que eu creia de fato, para que eu busque da maneira como a tua palavra quer que eu busque. Simples assim. Eu vivo dizendo que nos meus encontros com pessoas demoniadas por aí, se eu apanhasse de alguma, eu ia ser humilde o bastante, chegar diante de Deus e falar: Pai, eu preciso da tua salvação. Melhor fazer isso do que ir para o inferno. É muita burrice. Tem um orgulho nessa hora. Muita burrice. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos ovelhas amadas do Senhor. Que você realmente tenha se reconhecido nessa noite, através dessa palavra. Amém? Vamos orar.